Olá, turma. Correção da prova do dia 1º de outubro, segunda questão. Faça o que se pede. Item A. Dado o complexo Z igual a raiz de 3 sobre 2 mais meio I, determine o valor de Z elevado a 45. Então, esse exercício fica fácil se você colocar o número na forma trigonométrica, né? Então, existe aqui o eixo real e o eixo imaginário. Então, você vai marcar o raiz de 3 sobre 2, que é aproximadamente de 0,85, né, no eixo real. Então, se 0,85 está por aqui, meio estaria aqui, né? Meio na parte imaginária. Isso gera um pontinho aqui, né? Que tem abscissa raiz de 3 sobre 2 e ordenada meio, parte real e parte imaginária. A partir desse número você cria um vetor. Esse vetor vai ter um tamanho e ele vai formar ele tem uma direção, né, que pode ser dada por esse ângulo aqui. E quais são esses caras, né? O tamanho é a letra grega Rho, parece um P, né? E você pode obter pela formulinha Rho é raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, e eu, né, simplesmente olhando esse triângulo retângulo e aplicando Pitágoras, né? Rho quadrado seria raiz de 3 sobre 2 ao quadrado mais meio ao quadrado. Então, Rho quadrado seria 3 quartos mais 1 quarto, que resulta em 1. Portanto, Rho é 1. E o argumento você pode achar pelas relações, né, de seno, cosseno. Vamos pegar seno. Então, seno de θ, observando o triângulo de novo, né, é cateto oposto. O cateto oposto aqui mede meio, dividido pela hipotenusa que a gente acabou de achar, né, que é 1. Então, vai ficar meio dividido por 1, ou seja, seno de θ é meio. E seno de θ é meio, quer dizer que o θ é 30 graus, π sobre 6. Tá? E aí, quando você tem um número na sua forma trigonométrica, a primeira fórmula de Moivre diz o quê? Que elevar esse número a uma potência qualquer fica muito fácil, né? Basta pegar o módulo, elevar a esse expoente, né? Z elevado a n fica Rho elevado a n, cosseno de quem? Nθ mais I seno de Nθ. Tá? Então, no caso aqui, nosso exercício, eu quero saber, né, o nosso número Z, quem é? Nosso número Z é o Rho, que é 1 vezes cosseno de π sobre 6, mais I seno de π sobre 6. Então, Z elevado a 45 fica 1 elevado a 45 vezes cosseno de 45 vezes o π sobre 6 mais I seno de 45 vezes o π sobre 6. Tá bem? 1 elevado a 45 é 1 mesmo, né? Então pode até ignorar. Eu quero colocar isso agora na forma algébrica, né? Bem, primeiro, 45π sobre 6 é um ângulo muito grande, né? Vamos converter 45π sobre 6, então, para o seu argumento principal. Aqui é o argumento, né, do número Z elevado a 45. Vamos pensar qual é o argumento principal. O que é o argumento principal? É o argumento na sua primeira volta positiva. Então, aqui a ideia, em radianos, fica fácil. Basta você quebrar o número 45 num número que seja divisível por 6. E aí vem a sua mente, né? 45 por 6, você pode pensar no 42. Um número próximo, né? Você tem que pensar no número que se aproxima do 45 e que seja divisível por 6. Só que 42 por 6 dá 7, ímpar, né? O ideal é que seja par. Dá para fazer com ímpar também, mas com par fica mais direto, né? Melhor. Então, o número par que não passa o 45 e é divisível por 6, o número que resulta num resultado par, né? O número que dividido por 6 resulta num par é o 36, né? Então, se você quebrar aqui, 36π sobre 6, mais quanto? 36 mais 9 é 45, né?
Então você está vendo que o 45π sobre 6, na verdade, ele pode ser entendido como 6π, fazendo essa continha, né? Simplificando, aqui também dá para simplificar, mais 3π sobre 2. Ou seja, o 45π sobre 6, ele dá três voltas completas no círculo trigonométrico, né? 3 vezes 2π, e para no mesmo lugar que para o 3π sobre 2. E o que interessa para a gente aqui não é quantas voltas deu, mas é onde para. Então, desenhando aqui um círculo trigonométrico rapidinho. Você vê que o nosso ângulo 45π sobre 6, ele dá 2π, mais 2π, né? Mais 2π, e depois ele ainda para no 3π sobre 2. Ele dá 3 voltas completas e para aqui. E o que interessa é o seno e cosseno do ângulo onde ele para, ou seja, do 3π sobre 2. Ok? Então eu posso vir daqui, na minha resposta, e trocar, né? 1 elevado a 45 dá 1, e aqui é cosseno de 3π sobre 2, mais i seno de 3π sobre 2. Cosseno de 3π sobre 2, cosseno do cara que está aqui, né? Cosseno é abscissa, cosseno é 0. E o seno, ele é o ponto mais baixo aqui, né? Menos 1. Então a resposta na forma trigonométrica ficou assim, né? Z elevado a 45 é 1 vezes 0 menos 1i, o que é simplesmente menos i. Ok? Então essa é a resposta na forma algébrica. Vamos para o item B. Uma das raízes cúbicas de um número complexo z é z igual a 2 cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6. E aqui ficou, né? Seria melhor ter chamado de w, né? Bom, mas dá para, né, relevar. Então estou procurando uma das raízes cúbicas de um número complexo z. E aí ele já me deu uma resposta. Aí lembra do exercício anterior? Ó, ele aqui deixa, né? Ele fala que pode dar a resposta na forma trigonométrica mesmo. Então aqui eu estou procurando um número. Estou tentando tirar a raiz cúbica de z, né? Então vai dar um número vai dar um número w. E a gente sabe o quê? Que as raízes cúbicas de um número, então se eu fizer aqui um círculo trigonométrico, um plano de Argand-Gauss, marcando aqui, né, o eixo real, o eixo imaginário, a gente sabe que uma das respostas está aqui, né? Tem módulo 2, então imagina que essa circunferência tem raio 2, e ele vai estar aqui, né, formando um ângulo de 30 graus, π sobre 6. Então aqui estaria o vetor aqui do número W0. Então é o π sobre 6. Então W0 vou marcar 30 graus, depois a gente põe na forma trigonométrica. 30 graus. W0 então é o 2 cosseno de π sobre 6, mais i seno de π sobre 6. Onde estarão as outras raízes? Estarão formando, junto com a W0, um triângulo equilátero, né? Como são 3, tem que formar um triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele pega a circunferência, 360, e divide em 3 partes iguais. Vai dar 120 graus para cada parte. Então, 30 graus mais 120, repara, né? Mais 90 dá 120. E aqui, então, 30 graus mais 120 dá 150. Então, você tem as outras 3 raízes aqui. As outras 2 raízes aqui. Formando um triângulo equilátero. Tá bem? Como a gente fez no exercício 1. Então, aqui estaria o W1 e aqui estaria o W2. 3 raízes. Muito bem. Então, quem é o W1? Você vê que, como ele quer a resposta na forma trigonométrica mesmo, ele tem o mesmo módulo 2, né? O raio é 2. E ele forma um ângulo de... Você vê que esse ângulo também seria 30, né? Então, 150 graus. 150, se 30 graus é o π sobre 6, 150 é 5 vezes isso, né? 5π
sobre 6. Então, W1 seria 2 vezes cosseno de 5π sobre 6, mais I seno de 5π sobre 6. E o W2, o ângulo aqui está fácil, né? 2 vezes cosseno de 3π sobre 2. Ok? Uma questão muito parecida com a questão número 1, né? Então, essa é a resposta e essa foi nossa provinha. Espero que tenham ido bem. Até a próxima.